Oi, gente, boa tarde. Vamos dar início à aula de cuidados paliativos na atenção primária à saúde. Eu me chamo Juliana Borges, né? Sou enfermeira, vou estar com vocês nesse módulo do curso de imersão em atenção primária. Espero que todos estejam bem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que muitas vezes a gente não trabalha, né, diretamente na atenção primária, tá certo? Só reforçando que esse é um curso que faz parte do projeto de Braços Abertos, onde a gente trabalha aí a atenção desde o primeiro cuidado, né? Então, essa temática de cuidados paliativos, ela faz parte, né, do escopo de trabalho do projeto de Braços Abertos, da planificação da saúde, né? Então, é importante que todos nós, profissionais da atenção primária, todos nós tenhamos, né, essa informação, tenhamos esse conhecimento sobre como atuar, né, trabalhar os cuidados paliativos na atenção primária. Então, como objetivo de aula, eu trago que a gente vai abordar os princípios dos cuidados paliativos, né? A gente vai trabalhar, afirmar a importância da atenção primária para os cuidados paliativos e apresentar a necessidade do trabalho em equipe para que, de fato, a gente consiga oferecer aos nossos pacientes e às suas famílias um melhor cuidado, né? Uma melhor assistência. Então, antes de tudo, a gente precisa trazer um pouquinho, né? Quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente logo pensa na questão da morte, da finitude. Então, eu trago aqui uma frase de um escritor indiano que fez muitas reflexões, né, sobre essa questão do morrer, né? Então, a frase diz o seguinte: morrer pertence à vida, assim como nascer. Para andar, primeiro levantamos o pé e depois baixamos ao chão. Algum dia saberemos que a morte não pode roubar nada do que a nossa alma tiver conquistado, porque as suas conquistas se identificam com a própria vida. Então, nesse momento, a gente vai fazer reflexões sobre como trabalhar na saúde com questões relacionadas à morte, né? E sempre trazendo essa reflexão para a atenção primária. Então, aqui eu trago um pouquinho dessa história, né, dos cuidados paliativos. Então, essa história data desde 1987, onde a medicina paliativa começou a ser tratada como uma especialidade médica, né? Então, em 1988, na Nova Zelândia e na Austrália, também foi instituída, né? E em 2009, ela apareceu no novo Código de Ética Médica. Então, em 2011, a gente já teve essa atuação definida por resolução no Conselho Federal de Medicina, né? E assim como as outras especialidades. E quando a gente vai fazer esse resgate do que é esse cuidado paliativo, né? O que significa trabalhar cuidados paliativos, né? Então, é uma abordagem que a gente precisa pensar em promover a qualidade de vida dos pacientes e das suas famílias, né? Principalmente diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, né? Então, através da prevenção e o alívio do sofrimento. Sempre pensando que a gente não vai trabalhar só o alívio do sofrimento do nosso paciente que está enfermo, mas a gente precisa acolher também essa família, né? Então, a gente precisa trabalhar a identificação precoce, a avaliação e tratamento da dor, né? E outros problemas físicos e emocionais que possam estar permeando aí a vida desse paciente e de suas famílias, né? Então, quando a gente pensa em identificação precoce, a gente logo identifica essa relação com a atenção primária, né? Nós sabemos que a atenção primária, ela deve ser o ponto de partida, né? É a principal porta de entrada do serviço de saúde, né? A gente precisa perceber que esse território, ele precisa ser conhecido por nós profissionais de saúde,
né? E conhecer esse território significa também conhecer quem são os nossos pacientes que podem estar necessitando de cuidados paliativos no nosso território, né? Então, essa territorialização, esse olhar para a comunidade, ele precisa estar muito sensível em nós, para que de fato a gente consiga identificar quem são essas pessoas que necessitam de cuidados paliativos dentro do território que nós atuamos. Então aqui eu trago mais uma definição, e aí essa daqui já é bem relacionada ao Ministério da Saúde, que ele diz que cuidados paliativos é proteger, né? Esse é o significado de paliar, derivado do latim pallium, termo que nomeia o manto que os cavaleiros usam para se proteger das tempestades pelos caminhos que percorriam, né? Então, proteger alguém é uma forma de cuidado, tendo como objetivo amenizar a dor, o sofrimento, sejam eles de origem física, psicológica, social ou espiritual, né? Então, por esse motivo, quando ouvir que você ou alguém que você conhece é elegível a cuidados paliativos, a gente precisa pensar que isso não é o fim e que não há o que temer, né? Então, a gente precisa acolher, né, e trabalhar com esse objetivo de amenizar a dor e o sofrimento dessa pessoa. Então, quais são os princípios, né, dos cuidados paliativos? Trabalhar o controle de sintomas, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural, né? A gente precisa trabalhar com esse tabu, né? Porque falar em morte, falar sobre a morte, isso é um tabu na nossa sociedade, mas a gente precisa entender que a morte faz parte de um processo natural, né? Não acelerar e nem adiar a morte, então isso é um outro princípio dos cuidados paliativos, não é a questão de acelerar a morte e também, tampouco, adiar a morte, né? Integrar os aspectos psicológicos, espirituais e sociais no cuidado, oferecer um sistema capaz de dar vida digna ao enfermo e aos seus familiares, né? Isso é o que a gente trabalha com os cuidados paliativos. E aí eu trago aqui mais algumas definições que o Ministério da Saúde vem trabalhando. Então, o que significa receber cuidados paliativos, né? Então, receber cuidados paliativos não significa que não haja mais nada a fazer pelo nosso paciente, né? Então, não significa que não há o que fazer, certo? Então, significa que essa pessoa, esse paciente, ele tem um diagnóstico de uma doença crônica grave, por isso que a gente considera os pacientes que estão em cuidados paliativos, que eles estão em condições crônicas, né? Essa doença grave, ela leva a uma ameaça à vida daquela pessoa e que uma equipe multiprofissional, de profissionais especialistas, né, vão trabalhar com vão cuidar dessa pessoa que está doente. Ou seja, há muito o que se fazer por este paciente e pela sua família, né? Então, a gente precisa desmistificar que o paciente que está em cuidados paliativos, ele é um paciente que não tem mais o que ser feito. Então, nós temos muito sim a fazer, né? Então, é angustiante receber esse diagnóstico de uma doença grave, né? Muitos de nós aqui já pode ter vivenciado isso para além dos nossos pacientes com algum familiar, então a gente sabe que é difícil receber esse diagnóstico, né? Mas a gente precisa pensar que além dos sintomas físicos, existem outras questões que envolvem esse adoecimento, né? Que são questões sociais, psicológicas, né? É um diagnóstico que traz à tona diversos questionamentos, como o medo da morte, a preocupação de como vai ficar a minha família, se a minha família vai ficar desamparada, como vão ficar os meus entes queridos, né? Como vão ficar meus filhos, né? Então, são questões para além da doença física, né? Então, aquele paciente que vai precisar se ausentar do trabalho, que pode comprometer sua renda, né, por conta dessa ausência. Então,
todas essas questões precisam ser consideradas quando a gente trabalha com um paciente que está recebendo cuidados paliativos, né? Então, essas indagações precisam ser tratadas, né, por uma equipe multidisciplinar. E aí eu quero deixar aqui também registrado que o Dr. Diego, ele é um médico paliativista da Secretaria de Saúde, né, e ele está à frente, né, das orientações, da escrita da linha de cuidados paliativos da Secretaria de Saúde do Estado, e a gente conversa muito sobre essa questão das equipes, né? Então, as equipes de cuidados paliativos, elas são multidisciplinares, porque são vários profissionais, várias profissões envolvidas, mas a gente precisa trabalhar essa multidisciplinaridade de forma integrada, interdisciplinar, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar para além de termos vários profissionais, né, trabalhando de forma individual esse paciente e sua família. A gente precisa trabalhar mesmo de forma conjunta, certo? Então, a gente trabalha, e aí o profissional médico trabalha muito com a questão de amenizar a dor do paciente, diminuir o mal-estar causado pela doença, né? E toda a equipe trabalha para que esse paciente ele tenha qualidade de vida, né? Não somente ele, mas a sua família, a sua rede de cuidados, os seus amigos. Então, toda a equipe precisa trabalhar para além do paciente, né? Essa equipe multiprofissional é uma equipe que vai estar junto ao paciente, se adaptando a todas as mudanças que venham, né, impactar na vida daquela pessoa, né? Então, a gente sabe que muitas vezes as doenças crônicas, elas vão seguindo uma linha, né, de evolução, e que a cada novo acontecimento, a equipe precisa reavaliar, reabordar aquele paciente para que de fato a gente consiga promover aí uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Então, a gente tem na equipe mínima aí de cuidados paliativos, né, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, o psicólogo e o assistente social, né? Isso pensando em equipe de cuidados paliativos, né? Quando a gente traz essa realidade para a atenção primária e a gente pensa na equipe mínima de atenção primária que nós temos hoje instituída, e as equipes multi, a gente pode sim atuar como equipes que vão dar esse suporte de cuidados paliativos no território, né? Então, é importante que a gente reconheça esse nosso território, que a gente identifique as necessidades dessas pessoas para que a gente consiga trabalhar em conjunto. Então, falando um pouquinho desse trabalho em equipe, né, a gente precisa trabalhar principalmente essa comunicação entre nós, né? A questão da verdade, né? De saber ouvir, de ter sensibilidade para esperar o momento certo de falar, manter a esperança e respeitar as metas realistas das pessoas, né? Planejar a conferência familiar, esse momento de encontro entre as pessoas, entre as famílias, né? Então, essa comunicação entre o profissional médico, entre a equipe da atenção primária, né? Com todos os profissionais da equipe de atenção primária, com a equipe multi, com o paciente, com a sua família, ela é fundamental. E ela tem que ser sempre baseada na verdade, né? Então, essa equipe, né, esse time de cuidados paliativos, ele entende o que é uma doença grave, né? Que essa doença grave ela não atinge só o paciente, mas atinge todas as pessoas que ele ama. E por isso, a gente não pode deixar de colocar que a equipe de cuidados paliativos ela tem uma função essencial, que é o papel de cuidar de todos, de todas as pessoas envolvidas, não somente o paciente que está enfermo, né? Então, eu preciso também reconhecer quem são as pessoas no território que podem fazer esse apoio a essa família, né? Então,
As questões religiosas precisam ser levadas em consideração, né? Quem são as pessoas de referência espiritualmente dessa família que podem ser contactadas, né? Então, nós profissionais da saúde, na atenção primária, precisamos ter com muita tranquilidade e clareza o reconhecimento cultural desse território. Então, essa equipe de cuidados paliativos, né, vai acompanhar todo o percurso da doença desse paciente, né? Quando a gente pensa aqui no exemplo de um paciente com câncer, né? O câncer, a doença, ela muitas vezes vai ser tratada pelo oncologista, mas o paciente ele vai ser apoiado pela equipe de paliativistas, né? Por quê? Porque a equipe que trabalha cuidados paliativos, ela vai ver o paciente, ela não vai ver a doença, né? A doença, ela vai ser tratada pelo especialista, mas o paciente, todas as questões que estão envolvidas nesse processo de adoecimento vão ser tratadas pela equipe que atua com cuidados paliativos. E a gente precisa colocar esse olhar de cuidado paliativo no nosso dia a dia, né, das nossas atividades na atenção primária. Então, é importante que a gente se reconheça, a equipe tem que estar sempre em contato com essa família, em todas as etapas da doença, independente de como está acontecendo essa evolução e do tempo de evolução de cada doença. A gente sabe que tem pacientes que, dependendo da doença, o curso, né, essa evolução é muito rápida, a progressão é muito rápida, mas a gente também sabe que existem pacientes que têm uma condição crônica que demoram, né, que tem um tempo maior de evolução, então a gente precisa também identificar quem são a característica específica de cada um. Trabalhamos também a questão do paciente cuidador, né? Então, essas doenças que não têm possibilidade de cura, que estão em estágio avançado e que realmente trazem um grande impacto às famílias. E a gente não pode esquecer da função do cuidador, porque a gente se pergunta quem cuida do cuidador, né? Então, o cuidador é uma peça fundamental nessa estrutura de cuidados paliativos. Então, a gente não pode deixar de olhar para esse cuidador, né? Que está passando por um desgaste físico e emocional enorme, né? Então, é importante que a gente atue também voltando o nosso olhar para esse cuidador, né? Para que a gente consiga acolher também as demandas desse cuidador, né? Então, aqui eu trago um pouquinho dessa questão do cuidador, né? Então, a gente trabalha com comunidades compassivas, né? Então, é importante que a gente leia um pouquinho sobre o que são essas comunidades compassivas, né? O que significa isso, né? Então, existe uma proposta, né, que é trabalhar justamente a rede de apoio dessas pessoas, desses pacientes, né? Quem é dentro dessa comunidade que eu posso detectar para compartilhar esse cuidado, né, do meu paciente? Então, é importante que a gente reconheça dentro dos territórios essas pessoas, né, para que de fato a gente consiga ter esse apoio. Eu deixo aqui o nome de uma comunidade compassiva aqui do município de Fortaleza, que é a Fortaleza Compassiva, que foi fundada em 2024, que atua na comunidade do Campo do América aqui em Fortaleza, né? Então, conhecer como é que se trabalha, quem são esses profissionais voluntários, né, que se colocam aí apoiando as pessoas que têm pessoas queridas, né, precisando de cuidados paliativos, né? Então, é trazendo essa rede comunitária para o cuidado de pessoas que estão precisando, né? E aí, depois de ver toda essa parte mais de introdução, né, sobre os cuidados paliativos, eu apresento a Política Nacional de Cuidados Paliativos, né, que foi lançada
em 2024, né, foi lançada essa política em 2024, uma política inédita aí, que traz a pauta dos cuidados paliativos de forma mais incisiva no SUS e trazendo a atenção primária como porta de entrada aí e reguladora dessa rede de cuidados paliativos, né? Então, eu deixo aqui o número da portaria. É importante que vocês tenham acesso a essa portaria, leiam, porque nós da atenção primária estamos totalmente implicados com essa política, né? Porque somos nós que estamos no território reconhecendo e cuidando dessas pessoas diretamente nos seus domicílios, né? Então, aqui, de modo muito resumido, eu apresento quais são os pilares, né, da Política Nacional de Cuidados Paliativos. A política trata sobre a governança, de como se organiza essa política na parte de gestão, né, como é que vai ser gerida essa política, garantia de insumos e de medicações. Então, a gente sabe que um paciente que está em cuidados paliativos, ele vai precisar de um medicamento para o alívio dos sintomas, o alívio da dor, né? Então, como é que está essa garantia da medicação no meu território, né? Criação de cultura dos cuidados paliativos. Isso que a gente está fazendo aqui é trabalhar a cultura dos cuidados paliativos, né? Então, eu lembro que quando eu estava na atenção primária, eu não atuei, né? Eu nunca não tinha ouvido falar em cuidados paliativos na atenção primária, porque para mim cuidados paliativos era algo relacionado ao hospital e não à atenção primária. Então, a gente precisa também, né, fazer essa crítica de que não, a gente precisa sim trabalhar cuidados paliativos em casa, no domicílio, né, e que nós da atenção primária temos sim nossa competência, que a gente consegue desenvolver sim esse cuidado junto ao nosso paciente. E o outro pilar dessa política é o matriciamento e telesaúde, né? Então, a gente viu que essa formação em cuidados paliativos, essa especialização, ela é recente, né? Ela é muito nova, então a gente não tem muitos profissionais médicos paliativistas e muito menos outras categorias profissionais que tenham essa formação, né, em nível de especialização em cuidados paliativos, né? Então, por isso, na política vem descrito um matriciamento, ou seja, profissionais que já têm essa formação, que já têm essa orientação, vão trabalhar o matriciamento das equipes de atenção primária, né? Fazendo essa consulta partilhada, esse cuidado compartilhado, né? Porque a gente da atenção primária precisa, né, parar e muitas vezes solicitar ajuda de um profissional que tem uma expertise maior do que a nossa nessa área, né? Então, essas equipes de matriciamento, elas têm muito essa função de nos orientar, né, e compartilhar esse cuidado na atenção primária. Certo? Então, aqui eu apresento todos os objetivos da política, né, que é integrar os cuidados paliativos à rede de atenção à saúde, né, com ênfase na atenção primária, porque a gente sabe que esse paciente ele vai estar na atenção primária, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas em cuidados paliativos por meio da atenção à saúde segura e humanizada, ampliar a disponibilidade de medicamentos que promovam um controle seguro dos sintomas, né, da pessoa que está em cuidados paliativos. E aqui eu reforço muito a questão do medicamento para o controle da dor, que a gente sabe que a gente ainda não tem esse medicamento na atenção primária, né? Estimular a formação, educação continuada, valorização, provimento e gestão da força de trabalho em cuidados paliativos no âmbito do SUS, né? Então, aqui, nesse momento de curso de imersão em atenção primária, a gente está vendo aí uma introdução do que são os cuidados paliativos, mas a gente precisa ter outros momentos formativos, né, para que a gente entenda mesmo qual o papel de cada um de nós nesse cuidado paliativo, do profissional enfermeiro, do técnico de enfermagem, do agente comunitário de saúde, do médico, né? Então, de toda a equipe multi. A gente precisa reconhecer qual a nossa função
nessa equipe multiprofissional. E promover a conscientização e a educação sobre cuidados paliativos na sociedade. Então, gente, de um modo, hoje eu trouxe a introdução dessa política, deixa eu voltar aqui, a introdução dessa política, né, de cuidados paliativos. Não vou detalhar a organização das equipes matriciais de cuidados paliativos e nem das equipes assistenciais que estão postas nessa política, porque a gente está passando, né, por um momento de reorganização dessa política, então ela ainda não está implementada. Em que sentido? Na habilitação direta das equipes matriciais de cuidados paliativos e de equipes assistenciais que vão dar apoio às equipes de atenção primária, certo? Então, mas é importante que vocês tenham acesso à política, vocês leiam sobre a criação dessas equipes, que isso vai acontecer, e que a gente veja qual a função dessas equipes, né? Para cada objetivo da política, a gente tem aí uma função dessas equipes, tá certo? E aqui, por fim, eu vou deixar para vocês esse vídeo, esse curta-metragem, que o nome dele se chama A Senhora e a Morte, né? Que trata dessa questão de morrer, né? De morrer e deixar morrer, né? E aí a gente tem que pensar, quando a gente pensa em cuidados paliativos, até onde vai o profissional, né? Então, conhecendo o contexto de vida do nosso paciente, até onde a gente vai, né? Para não deixar morrer, né? Será que é essa a função dos cuidados paliativos? Não deixar morrer? Né? Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, né? Para que vocês assistam esse vídeo. Ele é curtinho, de 8 minutos. Mais uma vez eu digo que esse momento aqui é uma introdução dos cuidados paliativos, é para que a gente realmente coloque essa temática nas nossas rodas de conversa, nas nossas unidades de saúde, nos nossos municípios, né? Para que de fato a gente passe a colocar os cuidados paliativos em pauta, né? Em rodas de gestão, em rodas de profissional, né? E que a gente também sinta a necessidade de se capacitar, né? Em cuidados paliativos, porque no território, com certeza, a gente tem pacientes que estão precisando desses cuidados paliativos de forma mais humanizada e de forma completa, né? Para que a gente consiga dar uma melhor qualidade de vida a esses nossos pacientes. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know
Isso! 차! Wasn't up as was it? Oh, was it? Oh.
Gente, era isso. Quero aqui me colocar à disposição para tirar outras dúvidas em outros momentos. E a gente continua juntos aí fazendo uma atenção primária de qualidade, fortalecendo a atenção primária do nosso estado. Um abraço a todos.